Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o professor Gerson Willi e hoje nós estamos na nossa última aula desse terceiro trimestre de 2020, nessas lições que nós estamos estudando sobre Esdras e Neemias, e hoje uma lição bem especial a respeito da vigilância, né? Hoje nós não vamos falar apenas do livro, né? Hoje, na verdade, é um encerramento especial com um tema específico. Tem tudo a ver com aquilo que a gente estudou, mas não tem a ver no sentido que a gente vai ver as questões escriturísticas dos livros de Esdras e Neemias. Então acompanhe comigo essa aula de hoje, que Deus nos abençoe para que seja uma aula produtiva e importante para as nossas vidas. Mateus capítulo 13, versículo 37 diz assim, nosso texto áureo, deixa eu colocar o laser aqui. E as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Nossa verdade prática diz que através da vigilância a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e mundanismo dos nossos dias. Tantas inovações aí, irmãos, que na verdade são velhas práticas que o maligno tem tentado colocar dentro da igreja, né? Mateus capítulo 25, versículo 1 ao 13, é a nossa leitura bíblica em classe. Quem é que não conhece a leitura da parábola das 10 virgens, que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E, tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens, e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Nós temos alguns objetivos. O primeiro deles é apontar o sentido da expressão à meia-noite, né? Que a gente viu aqui na parábola das 10 virgens. Depois revelar que a meia-noite é o início de um novo dia. Nosso ponto 3 é expor que a meia-noite é a hora das trevas. O ponto 4, destacar que a meia-noite marca a vinda do noivo. E o nosso ponto 5, devemos ressaltar o clamor da meia-noite como um brado, aliás, de guerra. Então vamos lá para o nosso primeiro ponto. Meia-noite, o dia que já passou. Então, queridos, a palavra meia-noite aqui, nós acabamos de ler em Mateus, a gente viu em Esdras e Neemias a importância da vigilância, né? E vamos aplicando agora com essa parábola especial aqui de Jesus Cristo. Então a palavra meia-noite aqui nas Sagradas Escrituras nos remete ao fim da dispensação da igreja aqui na terra. Então, quando vier esse meia-noite, significa que o tempo da igreja aqui na terra passou e o noivo vai vir para buscar a sua noiva. Vejamos aqui o que é que diz Romanos capítulo 11, versículo 25. Quero, irmãos, que tomem bem nota desta verdade. Eu coloquei aqui em uma linguagem bem mais fácil, né? De Deus, irmãos, para que não caiam no orgulho e comecem a gabar-se, né? Se jactanciar. Na realidade, Israel experimentou um endurecimento parcial, mas isto acontecerá somente até que o número completo dos gentios tenham vindo a Cristo. Então vai chegar um momento, né, que o número que Deus assim estabeleceu de salvos, se chegará a Cristo, ele vendo aquela medida ali, então vai vir, né? E aí vai começar todo aquele trabalho, e a gente sabe que Deus vai tratar com o povo de Israel.
Então, queridos, essa palavra meia-noite tem a conotação no sentido que estamos já nos preparando. E aí vem a pergunta: estamos vivendo os últimos momentos da igreja? Estamos, irmãos, estamos vivendo os últimos momentos. Aí você pode dizer para mim: ah, mas o pessoal lá de 1900, o pessoal lá de tantos anos, sempre dizia que eram os últimos momentos. Alguns pensavam que na época da Segunda Guerra Mundial seria o Apocalipse. Está certo, irmãos, mas nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja e cada dia mais nós estamos a passos largos, observando que está se cumprindo aquilo que o Senhor falou nos seus evangelhos. O nosso ponto 2 diz o seguinte: meia-noite e o início de um novo dia. Então, essa transição, um dia está acabando e outro dia está começando. Um dia difícil para quem realmente rejeitou a mensagem do Evangelho, mas um dia de esperança, de graça sobre aqueles que ouviram e deram créditos à palavra de Deus. Então amanhã começa, Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz o seguinte: tendo por certo isto mesmo, que aquele em que vos começou a boa obra aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Ou seja, esse meia-noite, essa volta de Jesus Cristo, o Espírito que começou, o Espírito Santo começou a boa obra através do Senhor Jesus Cristo, vai aperfeiçoando a sua igreja até chegar lá, aquele dia que nós nos encontraremos com Ele, se Deus quiser, e eu acredito que será logo, logo, em nome de Jesus, se Deus quiser assim, nas nuvens. Apocalipse capítulo 19, versículo 9 diz o seguinte: e disse-me, João falando, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas palavras são verdadeiras palavras de Deus. Então, bem-aventurado para que essa meia-noite seja um novo dia para essas pessoas. Vai ser um novo dia, irmãos. Vai ser o princípio da alegria, das bodas, das festas que nós estaremos com Cristo para sempre, Mas é um dia de tristeza, é a escuridão chegando, são as trevas se apoderando daquelas pessoas que rejeitaram, que defamaram da palavra de Deus, enfim, não quiseram ouvir a voz do Salvador. João capítulo 9, versículo 4 diz assim: precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Vai chegar o momento, enquanto é dia, Nós estamos indo rumo à meia-noite, e esse ir rumo à meia-noite não pode gerar nenhuma preocupação em nós, no sentido de, vou dar um exemplo aqui, algumas buscas que tem por aí, que as pessoas falam só que os aviões caindo, o mundo se derretendo. A gente tem que entender que o Espírito e a noiva estão clamando pela volta de Deus, estão desejosos, ansiosos pela volta de Deus. Muitos cristãos, quando escutam, não lê Apocalipse, não escuta determinadas coisas porque tem medo. Então, irmãos, a gente tem que entender que quanto mais se aproxima esse grande dia, mais perto está a nossa redenção e mais próximos estaremos do nosso Salvador para sempre, E aí nós não teremos mais dor, nem pranto, nem tristeza, nem fome, nem angústia, como tem escrito na palavra de Deus. O nosso ponto 3 vai falar meia-noite é a hora das trevas. E aqui a gente tem 3 pontos onde a humanidade, a natureza, as nações vão sentir essas trevas. Primeiro aqui, a natureza sente a aproximação dessas trevas. Ela sente o sinal de que as coisas estão se cumprindo, que as profecias estão se cumprindo. E a gente vai ver aqui, Romanos capítulo 8, versículo 22 e 23, o que é que o apóstolo Paulo diz. Olha o que ele vai falar. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Aí ele diz, não só a natureza, E não só isso, mas nós mesmos temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. A gente fica aqui, irmãos, passando por tribulação e se segurando, se aguentando em Deus, porque a gente sabe que as trevas estão se apoderando das leis, de governos, mas a gente sabe que nós temos um futuro promissor em Cristo Jesus, que uma vez nos comprou com seu sacrifício na cruz do Calvário.
Então os homens sentem essas trevas, né? Veja o que o apóstolo Paulo diz aqui em 2 Timóteo 3, 1 ao 4. Sabe, porém, nisto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos nesses últimos dias, significa quando a igreja estiver próximo ao arrebatamento, a que Cristo volta. Ele está dizendo aqui, virão tempos trabalhosos. Aí, se você quiser continuar lendo aqui, ele vai falar vários tipos de características dessas pessoas que darão trabalho, né? Que darão cuidado à igreja de Deus. Presunçosos, avarentos, amantes de si mesmo. E aí a gente pode colocar outras passagens, dando ouvido aos espíritos enganadores. Tudo isso tem acontecido já no meio, falso evangelho acontecendo, e nós precisamos entender que esse é um dos sinais que a natureza e que os homens estão sentindo a respeito de que as trevas, que a meia-noite, né, que é o momento das trevas, está para acontecer. Então as nações sentem isso, né? Essa figura daqui de cima combina com essa daqui e essa outra aqui da natureza, né? Então, Lucas capítulo 21, versículo 9 e 11, Jesus disse: quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. Veja o que é que Jesus está dizendo. Quando você vê esses sinais acontecendo, no lugar de você ficar com medo dessas coisas, o que é que está acontecendo? E você começa a dizer: ora vem, Senhor Jesus, o meu mestre está próximo, o Senhor vem para governar e sujeitar agora de vez todas as coisas debaixo dos seus pés. Aí o Senhor diz aqui, é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá totalmente. Então, muita coisa vai acontecer ainda e nós temos que estar atentos para ouvir e para ver o que está acontecendo, baseando nas profecias da palavra de Deus, que não cai por terra. Existem alguns profetas aí, né, irmãos, que são envergonhados, não os profetas bíblicos, mas que são envergonhados por falar coisas que não condizem com a palavra de Deus. Então, se não combinam com a palavra de Deus, com certeza serão envergonhados porque não se cumpriram essas profecias. Chegamos no nosso penúltimo ponto, algumas verdades sobre as parábolas das virgens, né? Então, meia-noite, a vinda do noivo, né? Então, a gente vai ver sobre essas parábolas das virgens, Jesus Cristo falando sobre esse casamento. Lembrando que essas 10 virgens, como alguns pensam, né, não são as noivas do noivo, elas são os que acompanhavam. Mas aqui Jesus tentou explicar de uma forma, de um contexto cultural dos judeus, para que eles entendessem como seria a volta repentina de Jesus e como estariam as pessoas naquele momento da sua volta. A gente tem algumas coisas aqui para observar. O esposo tardava, né? Diz aqui, então, tardando o esposo, as noivas tosquenejavam. No original, a palavra tosquenejar significa deixar a cabeça cair para frente, né? Quando alguém está com muito sono, geralmente a pessoa tosqueneja, inclina a cabeça para frente de sono. Então aqui o esposo estava tardando, mas aí essa palavra tardar não significa que ele vai chegar na hora errada, ele vai chegar no tempo certo. No entanto, alguns, por esperarem demais, acabam dormindo. O apóstolo Pedro diz aqui, né, nessa referência, 2 Pedro 3,9, ele fala que nós não temos que entender que Deus é tardio com a sua promessa. Antes, ele é longânimo, esperando com que complete o número daqueles que haviam de ser salvos, né? Das pessoas que deveriam ser salvas. Então, no nosso ponto 2 aqui diz o seguinte: todas as 10 virgens estavam dormindo. E aí, irmãos, a gente tem o costume de dizer: as prudentes estavam acordadas, despertas, mas as loucas estavam dormindo. Não era assim, todas estavam dormindo. Mas escutou-se um clamor, aí veio o noivo. E quem estava com reserva é quem conseguiu sair ao encontro do noivo. Então, uma frieza espiritual tem tomado conta da igreja brasileira, da igreja mundial. Aí você diz: irmão Gerson, muitas igrejas estão abrindo. Irmão, abrir igreja não significa que é uma genuína, né? Que é uma igreja realmente conduzida pela palavra de Deus. Existem sim muitos ministérios, mas poucos que prezam realmente pelas Sagradas Escrituras. No ponto 3 aqui diz o seguinte: o grito da meia-noite, aí vem o noivo. Então veja aqui que coisa interessante. Todos estavam dormindo,
Mas aí o Espírito de Deus é quem apresenta o noivo. Jesus Cristo disse assim, o Espírito vem não para falar das coisas de si mesmo, mas vem para falar de mim, né? Daquilo que ele tem ouvido de mim. E aí, irmãos, o que acontece? O noivo está vindo e o Espírito está gritando nesses últimos dias. E está despertando as pessoas. Mas há uma diferença daqueles que estão com e os que estão sem azeite. O azeite significa o Espírito Santo de Deus, significa a graça de Deus. Por isso nós temos que estar cheios do Espírito Santo para estarmos prontos para encontrarmos com o noivo amado. E o Espírito e a noiva dizem, vem. O termo grego, né, para prepararam, aí quando o noivo grita, aí vem o noivo. Né? Aliás, quando o noivo grita, né? Quando o anunciador grita, aí vem o noivo. Elas se preparavam, né? A palavra aqui, cosmel, em grego, traz a conotação, né, da palavra, essa palavra aqui que dá origem a cosméticos, significa que ela foi arrumar, organizar-se para a chegada do noivo. E nessa organização faltou o azeite, né? E muitos irmãos estão pecando nisso. Estão ali com... A gente não está aqui querendo fazer uma discriminação, dizendo, esse irmão está falando aqui é o mais preparado. Não, eu estou querendo dizer que isso é que Deus está querendo nos passar. Que muitos, naquele momento em que o noivo está vindo, que o Espírito está gritando, aí vem o noivo, muitos estarão despreparados, com o seu azeite acabado, porque não compraram, né? Pagar esse preço de estar cheio do Espírito Santo de Deus. Então, nessa perspectiva, elas cortaram ali o pavio que estava ali meio que apagado, né? E colocaram o azeite e organizaram as suas vasilhas para preparar o noivo, organizaram as suas lâmpadas, aliás, para esperar um noivo e para sair juntamente com o noivo. Vejamos o nosso próximo ponto. Eu já falei aqui que o azeite é igual ao Espírito Santo. Sem o azeite, a gente viu que Davi foi ungido com azeite, né? E aí é uma simbologia, irmãos, que Jesus está falando aqui, uma simbologia para que nós fiquemos alerta. Aqui, loucas versus prudentes. Então, serão loucas. Por quê? Porque elas sabiam que tinham que estar preparadas, mas não estavam. Por isso que é chamada de loucas. E as prudentes, porque recebiam e percebiam que precisavam estar com as suas vasilhas prontas e com as suas lamparinas prontas. A nossa sétima aqui é a responsabilidade individual. Por quê? Porque quando uma noiva, aliás, quando uma virgem vai perguntar a outra, né, 1 às 5, vai perguntar às outras 5, dai-nos do seu azeite, divida aqui comigo. Ela disse, não, para que no nosso azeite não acabe. E aí vai ficar as duas sem o azeite, né? E aí, irmãos, o que eu quero dizer aqui, os irmãos, às vezes a gente luta pela salvação de alguém, dá conselho, fala alguma coisa, mas a gente tem que entender que, por último, né, essa pessoa está totalmente irredutível. Se não for o Espírito Santo para chegar ali e quebrar aquele coração, e geralmente as pessoas rejeitam, né? É isso que tem acontecido. Nós não fazemos isso. A graça vem, a salvação vem de Deus, somente por Ele. Então, irmãos, a gente tem que saber que o nosso trabalho foi feito no Senhor e não em vão. Mas a responsabilidade é individual. Não tem esse negócio de, vai acontecer o arrebatamento, como eu ouvi muito aí, e eu vou segurar na perna de fulano e vou junto. Não existe isso, né? É uma brincadeira, mas que alguns pensam nisso. Vão ser salvos pela santificação da mãe, porque minha mãe ora muito, vão ser salvos porque fulano de tal é uma pessoa boa, então se ela é boa, Jesus é bom comigo. Jesus também é justiça. Então chegamos aqui ao nosso último ponto, o clamor da meia-noite, um brado de alerta. O clamor da meia-noite é um brado de alerta para os ouvidos da igreja que está esperando com o seu azeite, para que ela desperte, para que ela perceba que se ouve os passos do noivo, né? Para que ela observe que o noivo está chegando e ela tem que estar pronta. Lembra da palavra cosmel? Que ela tem que estar ali preparada. Então, o primeiro ponto aqui, o sono espiritual é um sinal dos últimos tempos. Muitos têm deixado o comodismo espiritual encher o coração. Jesus Cristo alertou, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Jesus vai vir para fazer justiça, né? Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas capítulo 18, versículo 8. Irmãos,
existem vários avivamentos que aconteceram ao longo da história. Eu acredito que vão haver muitos. Mas veja que como Jesus tem dito de como encontrará as pessoas aqui na terra, né? Essa palavra aqui, será que ele vai achar fé na terra? É uma negativa, né? Aquela pergunta quando você já sabe a resposta, né? Então vai ser difícil encontrar pessoas realmente de fé. Jesus não está vindo buscar um justo, né? Ele está vindo buscar pessoas que tenham realmente fé em seu Filho amado, né? Aliás, nele, né? Deus está enviando seu Filho para buscar aqueles que têm fé no próprio Jesus Cristo. Então é isso que vai acontecer. Jesus vem buscar aqueles que têm fé e que creem em Jesus Cristo, que foram regenerados, transformados numa nova criatura. Então o primeiro sinal, irmãos, que nós estamos no fim do tempo é o sono. As pessoas estão indo para a igreja, dizendo que estão indo aí, que estão preocupados com a sua salvação, mas na verdade estão dormindo espiritualmente, porque só querem mensagens para massagear os seus egos, querem apenas doutrinas que não lhe confrontem, que não façam elas mudarem. Elas estão recebendo apenas algumas palavras para que elas digam assim, tá bom, você está aí deitado, com certeza o noivo não vai rejeitar você quando vier que você está sem azeite. Efésios capítulo 5, versículo 13 diz, por isso é que foi dito, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti, ou te esclarecerá. Aqui fala de uma luz sobre essa pessoa para que ela acorde. A luz incomoda os olhos e faz com que a pessoa acorde. Por isso que a gente dorme de luz apagada, porque quando a luz está acesa é muito difícil você conseguir dormir de luz acesa, né? Aí alguns têm um sono mais leve, né? Aliás, mais sensível a isso e outros não. Mas essa é uma referência a isso. E o nosso último ponto, que é o ponto 2, seremos guardados vigilantes se usarmos os meios que Deus põe à nossa disposição. A primeira coisa aqui, o que Deus deixa à nossa disposição é o grito de despertar. Despertos na oração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 diz que nós devemos orar sem cessar. Nós devemos estar acordados, esperando, às vezes um pouco cansados, irmãos, porque essa jornada nos cansa. A decepção, a tristeza, o sofrimento, a angústia, a dor, mas nós devemos estar esperando porque o nosso Redentor vai vir transformar o nosso corpo carnal, corruptível em incorruptível. Devemos estar despertos na palavra de Deus, e Jesus Cristo diz que as pessoas erram, né, porque não conhecem a palavra de Deus. Em João capítulo 5, versículo 39, fala que nós devemos examinar as Escrituras e cuidar que nelas há a vida eterna, e elas falam de Jesus Cristo. Tem pessoas que eu vou viver uma vida. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, olha, eu gosto muito de oração, mas não gosto de ler a palavra. Tem algo errado. Você precisa estar desperto para a palavra de Deus. Eu gosto muito do momento do louvor na igreja, mas quando chega a palavra eu não gosto. Eu tenho vontade de sair, ficar fora do culto. Peça para Deus abrir o seu apetite espiritual. Clame a Ele para que a palavra de Deus seja um despertar na sua vida. E aqui é o nosso contexto geral da nossa lição, que nós devemos estar em vigilância. Mateus 25:13, que é o que Jesus faz, o desfecho da parábola das 10 virgens, ele diz o seguinte, que nós devemos vigiar, pois nós não sabemos a hora, né, que o noivo vai vir. Então, queridos irmãos, essa foi a nossa última aula aqui do nosso trimestre de 2020, o nosso terceiro trimestre de 2020. Quero lembrar alguns irmãos que ficou aqui embaixo as aulas de Josué, nós iremos gravar posteriormente para completar a nossa playlist. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e até a próxima aula, que nós estaremos já entrando com o quarto trimestre de 2020, que é sobre o livro de Jó. Deus abençoe vocês em Cristo Jesus e até a nossa próxima lição. Amém.